Quantos podem louvar ao Senhor? Quantos estão aqui para um reavivamento na sua vida? Aleluia! Queria que você abrisse comigo, nós estamos percorrendo o livro de Crônicas para a busca de um reavivamento. Nós temos descoberto que avivamento não acontece uma vez só, mas é uma coisa constante em nossos corações. Na palavra de hoje nós estaremos falando sobre reavivamento mais forte do que nunca, aumentando o poder de Deus em sua vida. Quantos querem aumentar o poder de Deus em sua vida? Olhe para quem está pertinho de você e diz: essa é a noite que Deus quer aumentar o poder dele em sua vida. Amém? Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 11. Enquanto você está abrindo lá, vai orando: Senhor, fala comigo nessa noite. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 11. E diz a palavra de Deus assim: e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajuntar, quer o poderoso, quer nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. E eu, no teu nome, viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Amém? Glória a Deus. Rapaz, olha que lindo isso aqui. E Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Uau! Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Deus tem que ser meu. Deus tem que ser do meu coração. E tem que ser uma coisa que pertence a mim. Meu Deus. Senhor, seu Deus. Amém? Pai, nós te louvamos por esse momento tão gostoso. Obrigado, Pai, porque eu acredito que até o final desse culto, o poder de Deus em nossa vida será aumentado pela Tua presença e pela Tua glória. Obrigado, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória diante do Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos e cremos, Pai, no poder que vem do alto. Em o nome do Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, querido, por favor. Pode passar o slide aí, querido. Aleluia. Queridos, eu queria que você pudesse deixar comigo seu coração aberto, a Bíblia aberta em 1 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16, porque a meditação dessa noite será sobre esses textos. Deus vai falar com a gente sobre isso. Deus querendo aumentar o poder dele sobre nós, aumentar a influência dele sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você que tipo será de incentivo uma nação precisa quando se encontra em uma crise, não é? Nacional. É o que acontece aqui no livro de Crônicas. E Esdras vai contar para mim e para você o que fazer diante de uma crise nacional. O que você faz diante da crise, não é? Diante de um momento de dificuldade, de luta dentro da nação. Eu quero dizer para você que Esdras está respondendo para nós, o livro de Crônicas, como é que uma nação enfrenta a sua crise, mas também na nossa vida pessoal, como é que eu e você enfrentamos as crises para que elas não acabem conosco, mas que para a glória de Deus nós possamos ser influenciadores, não é? E abençoar a nossa própria vida. Primeiro, um pouco de contexto para você saber o que é que está acontecendo. E por que Esdras está escrevendo isso na palavra de Deus, sendo usado por Deus em nossa vida? Olha, o livro de Crônicas cobre um momento de 400 anos. E quando você vê o livro de Crônicas percorrendo junto conosco esses 400 anos, são 400 anos do reinado. Nós sabemos que Israel, Judá,
ele teve um momento de reis, não é? E eles governaram a nação de Israel e governaram a nação de Judá. Agora preste bem atenção nisso, porque Saul foi o primeiro rei, e Saul não foi lá essas coisas. E Crônicas, que foi escrito por Esdras, não se preocupa muito em contar muita coisa sobre Saul. Mas Davi, que veio logo em seguida, ele descreve bem a vida de Davi, o que está acontecendo. E o autor aos Hebreus até diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E nós vimos na primeira palestra da série a situação de Davi, não é, como um homem segundo o coração de Deus. E você percorreu comigo nessa palestra, você percorreu comigo nesse momento em que Davi, este homem cheio da presença de Deus, ele foi desafiado por Deus a fazer um altar. Diante de uma crise, ele vai até aquele altar, mas ele não se compromete simplesmente pelo sacrifício do altar. Ele compra o campo, ele compra as coisas, e ele declara uma coisa importantíssima para nós: não darei a Deus aquilo que não me custa nada. E ele desenvolve no Senhor ali toda uma situação para dedicar a Deus a sua vida. Depois nós vemos Salomão, que foi desafiado por Deus ali também, e ele tem um momento muito ímpar. Nós vimos isso no sermão também, no segundo sermão, em que Salomão, sendo desafiado diante das circunstâncias em que seu pai Davi tinha falecido, e ele tinha que assumir o reino, ele chega para Deus e 1000 vezes ele fala: Senhor, olha, eu não consigo sozinho, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, e oferece 1000 sacrifícios. E Deus naquela noite vem visitá-lo dizendo: o que tu queres? E ele falou: preciso de sabedoria. E isso foi tão forte que a sabedoria que ele teve trouxe prosperidade para ele, para a família dele e também para toda a nação. Quando você pede sabedoria ao Senhor, quando você sente que você não é capaz de sozinho, então Salomão nos ensina que grandes avivamentos vêm quando eu me declino diante do Senhor, eu me abaixo, eu me reclino diante de Deus e digo: Senhor, eu não posso fazer isso sozinho. Nós vemos ali que depois disso nós encontramos Roboão. Roboão, que veio como filho de Salomão, não era um rei sábio. Quando o povo chegou para ele, dizendo para ele: olha, tira-nos um pouco toda a parte dos impostos, ele então vai e aumenta os impostos sobre o povo, e isso trouxe uma rebelião muito forte, e neste momento, o reino, que era só Israel, se divide em reino do norte, que manteve o nome de Israel, e reino do sul, que manteve o nome de Judá. 2 tribos no reino do sul e 10 tribos do reino do norte. Eles se separam. Então, o que nós chamamos de Israel na Bíblia, acontece ali uma quebra, e o reino de Roboão se fica apenas com 2 tribos. E então Israel acaba mantendo 10 tribos. E a partir dali é um reino dividido. No reino do norte, não é? E o reino do sul. O reino do norte, 19 reis, ninguém temeu ao Senhor. Eles estavam longe do templo, estavam longe das coisas de Deus, estavam nas tribos fora, onde ficava o templo de adoração a Yahvé, e eles acabam se desviando, e 19 reis, nenhum deles buscou o Senhor. Mas na tribo do sul, nós tivemos 20 reis, e eles tentaram seguir ao Senhor. Muitos deles buscaram ao Senhor, e grandes avivamentos aconteceram no Reino do Sul, porque eles buscaram ao Senhor. Eles interromperam a maldição, interromperam a luta, interromperam a batalha, buscando ao Senhor. E eles Crônicas começa a mostrar para mim e para você que tem um jeito de tirar a maldição da nossa vida, a maldição da nossa família. Tem um jeito de tirar a maldição no nosso emprego, quando você começa a buscar o Senhor. E Ele começa a dar exemplo para mim e para você. Então, depois de Davi, Salomão, Roboão, vem 2 reis com A. O primeiro rei com A é Abias. Foi 3 anos de governo, não vamos dedicar muito tempo para isso. Mas hoje eu quero falar sobre um rei chamado Asa. O rei Asa é um rei que veio para trazer uma lição para nós.
E Crônicas vai contar isso para mim e para você. Na verdade, o livro de Crônicas é um livro que foi escrito para as nossas vidas, para avivamento. Reavivar. Como é que eu saio da morte e consigo buscar reavivamento na minha vida? Como eu saio daquele crente que vem simplesmente esquentar um banco, mas para aquele crente ativo, cheio do Espírito Santo, que governa bem a sua família, que está bem no seu emprego, que é um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, onde alguém entra na tua casa e diz: uau, eu sinto a paz do Senhor dentro desse lar. Eu quero dizer para você que a Asa vai nos mostrar que o poder de Deus pode ser aumentado em nós. Essa palavra é chave para mim e para você. Porque às vezes a gente pensa no poder de Deus como um pacote completo. Algo que simplesmente vem no momento, é derramado, houve um avivamento. Mas espera aí, pessoal. Aqui ele está falando que o poder de Deus pode ser aumentado. Que nós podemos aumentar o poder de Deus em nossa vida. Quando somos fiéis a Deus, diz a Bíblia, Ele se torna infalível ao nosso coração. Infalível às nossas situações. Como é que isso acontece, pastor? Quando eu começo a ser fiel a Deus. Quando eu começo a buscar o Senhor. Quando eu começo a inclinar a minha cabeça. Nós temos que intervir na nossa vida. Nós temos que uma hora começar a nos inclinar mais, a buscar mais, a nos render mais, porque o avivamento, o reavivamento vai vir para a nossa vida. Eu quero dizer para você, querido, que Crônicas aqui, ele gasta 3 capítulos com o rei Asa, o que é bastante, bastante. Você gastar 3 capítulos da Bíblia com alguém é muita coisa. Tem gente que foi citado uma única vez. Ele gasta 3 capítulos, porque aconteceu com o rei algo que pode acontecer com cada um, e Deus tem um reavivamento para nós. Agora, olha só, no capítulo 14, ele fala de uma rota. No capítulo 15, ele fala de um reavivamento. E no capítulo 16, ele fala de uma lição, de uma repreensão. Esse rei, ele teve que ser tocado por Deus em sua rota. Depois ele teve que ser tocado por Deus para um reavivamento. E depois ele teve que aprender uma lição diante de uma repreensão de Deus em sua vida. Então o que é que Deus tem para mim e para você dentro desse caminhar? Em primeiro lugar, está lá em 2 Crônicas, capítulo 14. Eu peço que você abra a Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 10 em diante. Diz a palavra aí no verso 8. Asa tinha um exército de 300.000 de Judá, e com grandes escudos e lanças, e 280.000 de Benjamim, escudos regulares desenhando arco. E o verso 9 diz: Zerá, o cuxita, veio contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Eles chegaram até Maresh. Então Asa marchou contra ele, alinhou-se em formação de batalha no vale de Sofeta. E olha só, um exército quase 2 vezes maior que o dele. Agora vamos imaginar sobre isso. Eu queria que você se colocasse na pele desse rei, para você entender o que é que Deus está falando para mim e para você. Em primeiro lugar, ele tinha um exército, diz a Bíblia aqui, 300.000 de Judá e 280.000 de Benjamim, quase 300. Ele tinha um exército de 500 e poucos mil, quase 600. E o outro rei que estava contra ele, então veio com um exército cerca de 1 milhão, com 300 carros de guerra. Isso é muita coisa. Ele veio com 1 milhão de soldados, é muita gente. Eles tinham o costume de se pôr num vale e o outro se pôr do outro lado para comparar o exército, para dar um pouco de ânimo ou tentar fazer uma jogada visual. Agora imagina você chegar com praticamente metade do exército do outro inimigo, e aquilo enchia todo o vale, enchia todo o vale, enchia todo o vale. Esse rei tinha cerca de 30 anos quando enfrentou essa batalha. Um jovem ainda. Agora, tudo isso acontecendo, e de repente aquele jovem olha e diz: camarada, eu não sou capaz de vencer essa guerra. De jeito nenhum. Não há poder em mim para vencer essa guerra.
E aí, o que todo crente pode e deve fazer, quando você vê que a guerra é demais para você, quando você vê que a luta é demais, há um verso na palavra de Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Aquele rei olhou e diz, a Bíblia fala em 2 Crônicas 14:11, então Asa clamou ao Senhor seu Deus: Senhor, não há ninguém além de ti para ajudar os poderosos sem força. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, pois dependemos de ti. Em teu nome viemos contra esse grande exército, Senhor. Tu és nosso Deus. Não permita que um mero mortal nos atrapalhe. Vos atrapalhe. E na área está dizendo: não prevaleça contra ti o homem. Hora que ele olhou todo aquele exército, hora que ele viu todo aquele povo, ele falou: não consigo. É muita gente para mim. Queridos, eu quero dizer que há muitos momentos na nossa vida que entendemos que o exército é grande demais, a situação é grande demais, nós não temos em nós forças para aquela batalha. Foge de nós, passa de nós, nós não conseguimos aquela luta. Muito bem, aquele jovem está assim. Eu aprendi uma coisa na vida, que os joelhos que tremem têm que se prostrar. Quando você encontra uma luta muito grande na sua vida, o seu joelho treme, aproveita que está tremendo e se prostra diante do Senhor. Aproveita que a luta é grande e se rende ao Senhor. Aproveita que a batalha é grande, que não dá para você, e se curve diante daquele que pode vencer o inimigo que é maior que você. Eu quero dizer para você que o que Deus faz aqui? Ele começa a clamar a Deus e buscar a Deus. E o que Deus faz? A Bíblia diz, 2 Crônicas, capítulo 14, verso 12. Diz aí: e o Senhor feriu os etíopes. Ele clamou ao Senhor. O que Deus fez? O Senhor feriu os etíopes. Vou repetir isso. Queridos, há um verso na palavra que diz assim: nenhuma batalha vem maior do que você pode suportar. Eu me lembro quando eu era moço, pequeno ainda, eu me lembro que junto ao meu pai, uma vez, eu falei que eu queria ser maquinista, ele me deu uma bronca, falou: não, porque ele é maquinista, falou: vai estudar, vai ser outra coisa. Maquinista não entendi, sempre gostei, via meu pai com a maleta dele, tudo arrumando. E eu comecei a perceber que meu pai me pediu para ser outra coisa, eu fui: bom, então vou colocar isso diante do Senhor. Mas eu me lembro de uma noite que eu tive um sonho. Eu tive um sonho que um demônio vinha me perseguir. Eu era criança, da Igreja Batista, nem sei de onde veio esse sonho. E nesse sonho que esse demônio vinha me perseguir, ele não era, pastor Eli, maior do que eu. Esse verso, eu nem conhecia isso. Mas esse verso da palavra de Deus é muito forte. Esse demônio que veio me perseguir era do meu tamanho no sonho. Não era maior. E eu me lembro que no sonho, eu buscava, eu estava ali junto do meu pai saiu no sonho, e eu peguei, vendo aquele demônio vir contra mim, eu peguei a Bíblia, e abri a Bíblia, e o demônio sumiu. E no mesmo sonho, aquele demônio novamente me encurralou num lugar em que não tinha meus pais. E novamente eu peguei a Bíblia, e ele sumiu. E na terceira vez, aquele demônio veio no sonho contra mim. Tinha 6, 7 anos de idade, eu nem sabia o que era isso. Aquele demônio veio contra mim, eu não achei a Bíblia, porque eu tinha corrido atrás do meu pai, e quando eu corri atrás do meu pai no sonho, então aquele demônio me encurralou no lugar em que eu não conseguia achar a Bíblia. E como bom batista na época, não é? Eu sabia que a palavra de Deus se encontrava também no inário. Eu vi um inário. Eu corri e mostrei o inário. E ele falou: você me venceu. Naquela hora, Deus me deu no sonho, eu tinha 7 anos de idade, uma palavra para mim. E eu vou passá-la para você. 2 vezes a palavra e 1 vez louvor. 2 vezes a palavra é a chave da sua vida. E 1 vez o louvor. Pela palavra e pelo louvor, você vai vencer as lutas da sua vida. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Quero que você declare isso na sua vida. Declare isso em sua vida.
A palavra e o louvor nos enche de vitória. A palavra e o louvor faz com que você possa enfrentar as coisas. Eu fico imaginando que aquele rei declarou diante de Deus, diante de tudo, dizendo: olha, Senhor, eu não consigo, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, uma vez lá atrás, abriu o mar vermelho, que uma vez lá atrás o Senhor fez maravilhas. Então, Senhor, a esse Deus eu vou recorrer essa noite. Como se pode dizer amém? A Bíblia diz que eles fugiram. Efésios capítulo 13, verso 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, e de acordo com o seu poder que atua em nós, disse Paulo. O Senhor vai fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu acho que Esdras pode ter pensado nisso. Eu quero que você abra comigo em Efésios 3:20. Abra esse texto, deixa um pouco Crônicas e vá comigo em Efésios. A Bíblia diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu queria pedir para você colocar a mão no seu coração e declarar isso essa noite. Senhor, o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Eu queria que você orasse isso para dentro de você. E agora eu queria que você me ajudasse nas suas inseguranças, nas suas batalhas. Eu queria que você profetizasse esse versículo sobre você. Como estão os seus sentimentos? Quais são as suas lutas? Quais são as questões? Talvez a insegurança que temos diz que nós não somos bons o suficiente. Na insegurança da nossa vida, talvez você ache que você não é amado o suficiente, que você não é reconhecido o suficiente. Você tem medo de ser rejeitado. Eu fico imaginando esse rei olhando para aquele exército, olhando para tudo aquilo, dizendo: meu Deus, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que o nosso exército vai perder. Eu acho que não há em mim força para aquele tipo de exército. Tem 300 carros de guerra vindo contra nós. A luta é demais. Eu imagino que o rei teve uma tremenda insegurança. Então a Bíblia diz que na lição da rota da nossa vida, quando você percebe que na rota da tua vida a luta é demais, clame ao Senhor. A Bíblia diz: o Senhor feriu os etíopes diante da face de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Se eu for fiel para orar, Ele é fiel para lutar. Se eu sou fiel para clamar, Ele é fiel para buscar a minha vida e lutar a minha luta. Declare isso bem alto, diga assim: se eu for fiel para orar, Ele é fiel para lutar. Mais uma vez, se eu for fiel para orar, Ele será fiel para lutar. Última vez, diga: se eu for fiel para orar, Ele é fiel para lutar as minhas lutas. Asa percebeu isso. Eu não tenho exército para aquilo, eu não tenho força para aquilo, mas se eu clamar, Senhor, socorre, que para Ti é tanto que tem força, como para Ti também aquele que não tem força é a mesma coisa. O Senhor não depende da minha força, o Senhor não depende da minha habilidade, o Senhor depende que o Senhor venha interferir na minha guerra. Eu fico imaginando, irmão, que acho que o que nós podemos sair aqui dessa noite desafiados é orar. O que nós devemos sair daqui desafiados: ore a sós, ore 2 a 2, busque um companheiro, busque alguém, declare a sua luta, diz: ore comigo. Olha, eu estou tendo uma luta aqui. Quando você trabalha, você consegue o que a tua força dá. Mas quando o Senhor trabalha, Ele consegue o que Ele pode fazer. Quando você clama a Ele, Ele vem. Eu gosto da palavra clamor, porque me lembra a mesma palavra, muito parecida, que acontece com os nossos filhos.
quando um filho clama ao pai. Saiu uma pesquisa há um tempo atrás dizendo que o pai e a mãe conhecem o choro do seu filho. É verdade, né? Você conhece quando é manha, você conhece quando aconteceu alguma coisa leve, ou quando aconteceu alguma coisa você tem que correr muito, você sabe. E na verdade, o clamor a Deus é justamente isso, quando eu acabo reconhecendo, Deus acaba reconhecendo no meu chamado, se eu estou sendo sincero, se eu estou colocando tudo de mim, se eu estou realmente desejoso que Ele faça algo. E aí a palavra de Deus diz que clama a mim e responder-te-ei. Ele conhece o seu clamor, Ele sabe. Não adianta aumentar a voz se eu não aumentar a intensidade do meu coração. Ele sabe, Ele é Pai. Quando eu escuto um clamor de um filho, quando eu escuto o meu filho chamar, eu sei que tipo de problema ele está tendo. Eu sei quando ele clama de coração, né? Hoje à tarde mesmo aconteceu do Nola se machucar, e de repente eu e a Gerli estávamos na sala, porque os dois entenderam que ele se machucou para valer, e ele chamou para valer. E quando eu chamo Deus, Ele não envia anjo, Ele vem pessoalmente ao meu. Ele vem pessoalmente a mim. Ele clama a mim, e eu vou te responder. Eu vou te responder. Eu vou te responder. Ele não está falando que vai enviar um anjo, Ele está falando que Ele vai vir responder o nosso clamor. Então, responder-te coisas grandes e firmes que você não sabe. A segunda lição que eu aprendo com Esdras é do capítulo 15. Se você olhar lá no capítulo 15, no verso 1 em diante, a Bíblia diz que então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa. Ele diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele, e se o buscares, o achareis, porém se o deixares, Ele vos deixará. Essa palavra é forte. A Bíblia diz o verso 8, se você quiser acompanhar lá no meio: esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra, um pouquinho no final, e renovou o altar do Senhor. Eu quero que você entenda o que esse homem fez. Sabe, irmão, eu gosto desse rei. Ele tomou uma atitude na vida dele muito interessante. Quando ele percebeu que Deus o visitou, pastor Eli, ele pegou e foi mais adiante. Ele não parou naquele culto que Deus nos aviva. Sabe, tem sempre um culto que Deus nos aviva. Tem sempre um culto que Deus faz uma obra em nós, um acampamento e tudo mais. Mas aí ele está voltando, Deus tinha dado uma grande vitória. Ele tinha vencido a nação que era maior que ele. E um profeta encontrou ele no caminho e diz: ei, parceiro, não deixe o Senhor, porque se você o deixar, Ele também vai deixá-lo. Mas se você estiver com Ele, então Ele também estará com você. Mas continua, fica firme, fique sólido com Deus. Eu acho isso tão interessante, porque a Bíblia diz que imediatamente ele começou a pensar no que mais ele poderia fazer para que o avivamento não saísse da sua vida. Meus amados, às vezes a gente vem a um culto e você é cheio do Espírito Santo e não acontece nada na segunda-feira. Quando Deus fala com você no domingo, é para você tomar uma ação na segunda. Quando Deus mexe com você no domingo, é para você melhorar em algumas coisas na segunda, na terça, na quarta e na quinta, na sexta, no sábado, para que no próximo domingo o avivamento seja maior na sua vida. Temos que tomar atitudes. Quando ele falou: Senhor me visitou, me deu um grande livramento, ele logo pensou: o que mais eu posso fazer? Aí ele encontrou duas coisas: vou tirar as abominações de Israel. As abominações eram os ídolos que Israel tinha. Ele tinha espalhado sobre todos os lugares. Israel tinha deixado o Senhor, Judá tinha deixado ao Senhor. Israel, bem antes, Judá tinha deixado o Senhor, distribuindo idolatria por toda a nação, e ele saiu destruindo aquela idolatria. Em segundo lugar, ele fala: vamos reparar o templo, vamos reparar as coisas, vamos colocar o altar do Senhor novamente em nossa vida.
Sabe, às vezes nós temos postes ídolos em nossa casa, em nossa vida. Coisas que Deus não gosta. Coisas que Deus não aprova. E quando você vem a um culto e Deus fala com você, Ele diz, você sente Deus falar com você, cara, tira isso da sua vida. Isso está pesando em seu coração. Tira isso na sua família. Tira isso do seu dia a dia. Às vezes nós mantemos postes ídolos em nossa casa. Às vezes mantemos atitudes, palavras, situações que não agradam o Senhor. Às vezes temos coisas em nossa vida que fere o coração de Deus. Às vezes é um vício, às vezes é um problema de internet, às vezes é um problema no vizinho, a coisa está ali travando a nossa vida. Quando Asa percebeu que Deus era com ele, ele tomou a força de Deus para tirar o que não era do Senhor da nação. A força de Deus que vem sobre nós é para nós melhorarmos as nossas vidas, o nosso coração. A Bíblia diz no verso 11, e ofereceu sacrifícios ao Senhor. A Bíblia diz aí, quando a Bíblia diz ofereceu sacrifício ao Senhor, sabe o que Deus exigia do rei? Olha só o que Deus exigia de um sacrifício de uma nação. A Bíblia fala, 1 touro, 7 cordeiros e 2 carneiros. Era o que Deus exigia. Quando uma nação quiser se arrepender, ele tem que ter 1 touro, 7 cordeiros e 2 carneiros. Vou repetir, 1 touro, 7 cordeiros e 2 carneiros. Cordeiro é pequenininho, carneiro é o pai. Deus queria 1 touro, 7 pequenininhos e 2 maiores. O rei, quando percebeu que Deus estava com ele, deu ao Senhor 600 bois e 6.000 ovelhas. Sabe o que acontece conosco quando nós passamos um avivamento? Nós ficamos generosos. Você fica generoso. Quando Deus é contigo, você começa a ser generoso. Você começa a dizer, Senhor, eu quero abençoar. Vou abençoar aquele irmão, vou abençoar com a minha atitude, vou abençoar o templo do Senhor, vou abençoar a vida do meu pastor, vou abençoar a vida daquela irmã. Eu estou sabendo que eles não estão bem, eu vou abençoar orando por eles. Você começa a se tornar generoso. Então, a Bíblia diz que foi assim com ele. E agora, olha o que Davi faz quando ele foi visitado por Deus. A Bíblia diz que quando Davi foi visitado por Deus, ele faz mais do que aquilo que lhe foi pedido. Deus falou, vai lá e dedica um altar. Ele foi lá e comprou a terra, ele comprou os bois. Ele disse, não darei ao Senhor o que não me custa nada. Quando Salomão foi cheio de sabedoria, Deus falou para ele, olha, vamos fazer aqui. Ele foi lá e dedicou 1000 vezes, dizendo, tudo que é meu é seu, tudo que eu sou é teu. 1000 vezes eu declaro isso, e Deus o visitou naquela madrugada. Deus o visitou. Quando Asa foi cheio da vitória do Senhor, a Bíblia diz que ele ofereceu muito mais do que Deus tinha pedido. Fico imaginando sobre nossa vida. O que temos oferecido ao Senhor? O que temos oferecido ao Senhor? O que temos dado ao Senhor? Pense comigo. Como é que você tem se doado ao Senhor? Vamos ver uma coisa simples. Quando limpamos a cadeira, quando demos um abraço ao irmão, quando cuidamos, quando ofertamos, quando dizimamos ao Senhor. Às vezes as pessoas acham que dízimo é obrigação. Dízimo nunca é obrigação. Dízimo é amor. Quando eu amo ao Senhor, quando eu dedico ao Senhor meu dízimo, minha oferta, é amor. Aquele rapaz sendo tocado por Deus, eles fizeram um convênio de buscar ao Senhor. Olha o verso 12. Então fizeram um convênio de buscar ao Senhor, Deus de seus antepassados, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Verso 14, prestaram juramento ao Senhor em alta voz, com gritos, com trombetas, com chifres de carneiro, se alegraram com o juramento, porque haviam jurado de todo o coração. Uau, foi um mover pentecostal.
Foi um culto abençoado. Eles foram cheios da presença do Senhor. Vou repetir, em alta voz, com gritos, com trombetas, com chifres, se alegraram. Vou repetir de novo. Tocados pelo Senhor, eles falaram em alta voz, gritaram, tocaram trombetas, mexeram com chifres, se alegraram, juraram diante do Senhor. Vou repetir. Buscando o avivamento, eles entenderam que o avivamento era tudo para eles. Eles entenderam que o avivamento era que ia salvar a nação. Eles entenderam que o avivamento iria salvar a sua família. Eles entenderam que o avivamento ia encher a nação da presença e da vitória do Senhor. Eles entenderam que se Deus reavivasse eles, que se Deus fizesse algo com eles, então que aquilo iria salvá-los. Então eles pararam e eles começaram, diz a Bíblia, em alta voz, com gritos, com trombetas, com chifres de carneiro, e se alegraram e juraram: buscaremos ao Senhor, entendemos que é Deus que nos dá a vitória, então gritaremos, choraremos, buscaremos ao Senhor, porque é Ele que nos dá a vitória. Como que eu posso vir a um culto e não dar um grito de glória a Deus? Como é que nós nos achamos sem dizer amém a uma palavra, sem que saia da nossa boca? Nunca acontece isso quando você está feliz. Quando você realmente está feliz, você chora, você grita, você pula. Tem gente que faz isso no futebol, ou não? Tem gente que faz isso no futebol. Tem gente que faz isso quando ganha um aumento de salário. Pensou essa noite Deus olhar para você e dizer: olha, eu te amo, hein? Vou te dar 10 vezes o que você ganha. Ó, sai natural, não sai? Hã? Amém ou não? Senhor olhar para você essa noite e dizer: não, 10 é pouco, esse pessoal gosta muito de mim, eu vou dar 20 vezes o que eles ganham. Ó, aleluia, glória, receba, aleluia, glória, glória. Sai natural, pois nessa noite eu estou dizendo: quando eles buscaram ao Senhor, Deus lhe deu vitória. Eles rasgaram o céu com grito. Eles entenderam que se Deus estivesse ao seu favor, que se Deus estivesse com a família deles, eles nunca mais viriam aqueles inimigos. Esdras está nos ensinando como é que a gente renova a nossa vida. Ele está dizendo que a nossa boca não pode ficar fechada, que o nosso coração não pode ser maldoso, mas tem que ser aberto a Deus. E que quando nós não glorificamos, quando nós não exaltamos, quando nós não trazemos a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e quando nós estamos no louvor de uma igreja, numa palavra da igreja, no meio do culto de uma igreja, e você começa a glorificar e a exaltar e bendizer ao Senhor, a glória dele desce e nos dá a vitória em nossa família, no nosso emprego, no nosso dia a dia. Eu quero liberar essa palavra para você. Se eu fosse você, eu estaria levantando a minha mão e dizendo glória, aleluia, porque é de Deus que vem a minha vitória, aleluia, glória ao Senhor. É dele que vem, é do Senhor que vem. Sabe o que aconteceu quando eles exaltaram? A Bíblia diz: 25 anos de paz. Nenhum inimigo se pôs mais contra eles, porque eles perceberam que a Asa estava cheio da presença de Deus, e que Asa, cheio da presença de Deus, Deus era com ele. Sabe o que aconteceu com os inimigos? 25 anos de paz eles tiveram. É muito tempo.
25 anos de paz, porque eles entenderam que deveriam glorificar o Senhor. Eles começaram a glorificar, tiraram os postes ídolos, tiraram as coisas ruins da sua casa e começaram a glorificar. E o avivamento, o livro de Crônicas, é o livro que traz o conceito do reavivamento. O avivamento tinha acontecido na época de Moisés, o avivamento tinha acontecido na época de Davi, só que o povo foi para o cativeiro, e o povo lá no cativeiro, meu amado, eles ficaram muito sofridos. E quando eles chegaram na terra deles, tinha um monte de gente dentro da casa deles, tinha um monte de gente que tomou a propriedade do pai deles, e eles não sabiam o que fazer. Então Crônicas traz essa palavra para dizer: não te preocupa, comece a glorificar, comece a exaltar, comece a andar com Deus, e Deus vai fazer a obra em nossa vida. Você sabe que o livro de Crônicas é um livro de reavivamento, e acontece 5 vezes grandes reavivamentos. A Bíblia diz que acontece em Asa, como nós lemos, acontece em Josafá, acontece em Joás, acontece em Ezequias e acontece em Josias. Eu quero dizer para você, querido, que às vezes nós enfrentamos um peso na nossa vida, uma luta na nossa vida, e você tem que quebrar isso, exaltando e glorificando a Deus. Quando você começar a erguer sua mão, quando você começar a clamar no meio de uma batalha, quando você começar a proclamar o nome de Deus, quando você começar: Deus é grande, o inimigo é pequeno, Deus é maior, o inimigo é bem menor. Quando você começar a glorificar a Deus, Deus vai exaltar o nome dele na sua vida. E isso é importante para nós sabermos, porque crente de boca fechada não funciona. Quando nós enfrentamos luta, não. Agora Esdras traz uma terceira lição para nós. O capítulo 14 é sobre rota. Eles estavam indo para uma rota de destruição, e Deus dá uma rota de vitória. O capítulo 15, o segundo ponto, é que Deus dá um reavivamento. Eles começam a exaltar, estiram os postes ídolos, começam a exaltar, a glorificar, a gritar o nome de Deus, e o pessoal ao redor fica tudo assustado, e ninguém invade mais a sua terra durante 25 anos. A presença de Deus esteve ali. Mas a terceira coisa, no capítulo 16, é incrível. Olha só o que diz a Bíblia aqui: ele é repreendido. Eu quero chamar a tua atenção sobre isso, porque o mesmo rei Asa, que estava fervoroso, e há 25 anos atrás, ele clamou a Deus, e Deus o exaltou, Deus ajudou, Deus fortaleceu. Agora, no capítulo 16, ele está morno espiritualmente. E é tão forte o que acontece, porque depois de 25 anos de avivamento, o capítulo 16, verso 1, abre aí para você ver. No ano 36º reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar. E Asa, rei de Judá, ele não queria que ninguém entrasse, que ninguém fosse para o sul. Deixa eu contar o que está acontecendo. Ramá fica só a 8 quilômetros de Jerusalém. E Jerusalém, tão perto de Ramá, então ele coloca o rei do norte, o reino do norte, coloca em Ramá e constrói um muro, porque, escute o que eu estou falando, quando o pessoal começou a ver que Deus era com Asa, eles começaram a ir para Jerusalém buscar o Senhor. Agora imagino, isso foi desconfortável para o rei do norte. Então ele constrói um muro, ele constrói um impedimento para que o povo chegasse até Jerusalém. O avivamento estava acontecendo. O povo começou a clamar, o povo começou a exaltar, o povo começou a chamar a presença de Deus, e o avivamento estava em Judá. E o povo começou a correr para buscar o avivamento. Agora, olha só que interessante que acontece. Verso 1: e Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá a edificar a Ramá. Verso 2: então, agora olhe só isso, e tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria. Verso 3:
dizendo: aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. 25 anos depois, o rei muda a estratégia. Numa luta diferente agora, porque você se lembra, na primeira luta, era o dobro do exército dele praticamente, e 300 carros de guerra, isso era muito forte. Estava vindo contra a nação, tudo que ele tinha, seus amigos, estava em perigo. E ele clama ao Senhor: é muito grande para mim. 25 anos atrás. Agora, um rei do norte coloca em entulho uma cidade, constrói um muro, um impedimento. Mas ele já não está mais com o avivamento. A Bíblia fala que aquele homem, cheio do Espírito Santo, está acomodado. E ele pega o ouro da casa de Deus, as coisas da sua própria casa, e envia ao rei da Síria, dizendo: me ajuda nessa batalha. Que batalha? Que? Colocou entulho no meio da estrada? Construiu muros no meio da estrada? Está ferindo você? Está maltratando o teu povo? Não, então calma. Vamos buscar o Senhor? Não. A palavra de Deus diz que quando ele estava com os etíopes, 1 milhão de etíopes e 300 carros, ele clama ao Senhor e Deus o livra. E agora que ele está com entulho, ele não tem mais o avivamento do Senhor. A Bíblia diz que ele busca apoio no rei da Síria. A Bíblia diz que lá no rei da Síria, agora pasme você, antes ele estava cheio de fervor, agora ele está cheio de lazer. Ele está um rei próspero, ele está cheio de coisas boas, e ele parece que deixa de entender que clamar e buscar, e exaltar a Deus, e saber que Deus é o Senhor de toda a batalha. Não é só da batalha que você não tem capacidade para lutar, é daquela batalha que você também tem capacidade, mas Deus é Deus das batalhas pequenas. Daquela hora que alguém chega para você e diz: quer sair do seu emprego, e vai para aquele, diz: olha, parece tudo tão bom, acho que eu vou tomar a decisão. Deus diz: não, espera aí, parceiro, cadê seu compromisso comigo? Cadê o que você acabou de falar para mim, que em tudo eu sou Senhor, que em tudo eu sou Deus? Como é que você vai pegar o ouro da tua casa, da casa de Deus, levar lá para a Síria? O que está acontecendo com você, meu filho? Eu ainda continuo sendo o mesmo Deus, eu ainda continuo sendo o Senhor, eu ainda tenho nas grandes e nas pequenas batalhas da sua vida a última palavra para você. Ô irmão, quando a gente está bem na nossa vida, a gente levanta de manhã e diz: vou só agradecer. Quando Deus fala para nós: busca Ele. Quais são as atitudes que você vai tomar no dia? Quais são as decisões? Você acha que Deus não quer estar junto com você? A palavra de Deus diz que, e essa talvez seja a grande chave desse capítulo, a Bíblia fala em 2 Crônicas 16:9, os olhos do Senhor vagam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles que são, escute isso, inteiramente devotados a Ele. Os olhos do Senhor buscam aqueles que são inteiramente devotados a Ele. Não é parcialmente, não é só nas grandes lutas que buscamos o Senhor, não é só quando a pessoa tem um câncer terminal que ele vai buscar o Senhor. Deve buscar porque Deus reverte, aleluia, deve buscar porque há cura na presença de Deus, mas é também nas pequenas decisões, é naquilo que se diz: eu vou fazer, porque eu tenho força para fazer. É verdade, temos força para muita coisa. Às vezes nós temos força para escolher o nosso almoço, temos força para cuidar dos nossos filhos, nós temos força para cuidar dos nossos negócios. Às vezes a gente é tão sábio, a gente faz sozinho. Deus está dizendo: peraí, eu sou o Deus do 100%. Olha, Asa, o que aconteceu com você? Asa, quando você estava em apuros e me chamou, aleluia, eu lutei por você. Asa, o que aconteceu com o seu compromisso comigo?
Eu estava pronto para resgatá-lo, mas você virou a cabeça para mim e se voltou para o rei da Síria. Asa, o que aconteceu com a sua fé? Eu sou o Deus das coisas grandes, mas eu sou o Deus das coisas pequenas. Eu sou o Deus que cuida. Quando você levanta de manhã, quando você pega no carro, quando você acha que a tua habilidade te levou da tua casa até o teu serviço, eu vou poder mostrar na eternidade que ali havia uma armadilha para você, mas eu te livrei. E aí a gente acha que Deus é só Deus das pequenas ou das grandes. Não, das grandes e das pequenas. Quando seu filho vai para a escola, erga a mão e abençoe ele. Diga: venha o teu reino sobre o meu filho, venha o teu reino sobre a minha filha, protege a minha casa, meu Deus, porque eu saio no trânsito, eu posso até dirigir bem, mas tem gente esquisita, tem gente drogada, tem gente que tanta coisa. Me lembro da pastora Maraísa, que num culto, acho que era de quarta-feira ainda, lá no outro tempo, nós estávamos louvando o Senhor, adorando o Senhor. Ela chegou no culto e diz: uau, cheguei aqui, tudo bem. Mas aí ela olhou no carro, tinha escutado no caminho alguns tiros, e ela logo saiu com o carro e foi até o culto, falou: escutei até tiro. Aí o pessoal foi dar uma olhada no carro, falou: pastora, tem um buraco aqui no seu porta-mala. E o tiro tinha atravessado o porta-mala, tinha atravessado uma travessa bem sólida do carro, tinha atravessado e parou na espuma onde estava sentado, acho que é a Isabela. Para Deus, a espuma é poderosa para segurar uma bala. Pequenas coisas. Eu não tenho controle sobre isso. Nós não temos controle. Por isso que Jesus falou: orai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, governa a minha família, governa meu emprego, governa a minha casa, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, porque teu é o reino, o poder e a glória. Teu é o reino. Eu não posso nada, meu Deus. Queria que você prestasse atenção. Esses dias me chamou tanta atenção. Fico pensando, Davi, quando Davi foi a pessoa mais forte na Bíblia? Eu acredito que a maior parte de nós diria: Davi foi a pessoa mais forte quando enfrentou Golias. Meu Deus, aquele menino enfrentando Golias. Escutei esses dias e falei: puxa, é verdade. Quando aquele menino enfrenta Golias, meu Deus, que força ele tinha. Eu não sei você, eu acredito que ele estava cheio de adrenalina, ele estava com fé, mas eu imagino a adrenalina no corpo dele. O rapaz era enorme, 3 metros, o rapaz era gigante, ele era um menino ainda pequeno, ruivinho, de aparência, pastor de ovelha. O rapaz era de guerra, o rapaz tinha escudo, Qual foi o dia que Davi foi o homem mais cheio do poder de Deus, mais forte? O dia que ele enfrenta Golias. Ele olha para Golias, gigante, ele olha para si, olha as pedras, olha as lutas. Eu fico imaginando o que foi aquilo para aquele menino. E aí, qual o dia que talvez ele tenha sido o dia mais fraco da vida de Davi? Eu acho que a maior parte de nós diríamos o dia que ele adultera com Betseba. Que dia triste. Que triste, cara, que triste. Aquele rapaz, aquele homem tão cheio da graça, de vitória, deixar que alguma coisa pudesse entrar na sua vida desse jeito. A Bíblia diz que ele olha para Betseba e dorme com uma mulher de uma outra pessoa. Que triste, aquilo arrebentou a família dele, arrebentou ele, perdeu um filho, foi uma desgraça atrás da outra. Quem conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, sabe que Davi só vencia. Quando isso acontece, ele tem um declínio extremamente forte e as batalhas já não são mais tão vencidas quanto antes. Ele enfrenta muita luta, inclusive na sua casa, porque ele perde o bom exemplo. Absalão, filhos e filhas, quanta luta. Muito bem. Aí eu fico imaginando assim, no dia que Davi estava mais forte,
Era o dia em que ele estava mais baixo. O dia que ele era pequeno. Foi o dia mais forte da vida dele. Ele era pequeno. Ele chegou diante do gigante. E a Bíblia diz que ele vai até o riacho, que é baixo. Vai escolher as suas pedrinhas e abaixa. O dia que você é mais forte é o dia que você se abaixa. Pega as pedrinhas, sobe lá com as pedrinhas. A Bíblia diz que ele vai até aquele riacho. Depois a Bíblia fala que ele vai até o vale para lutar contra o gigante. O vale é um lugar baixo. As pedras é um lugar baixo. Ele era baixo, mas ele estava cheio do poder de Deus. O dia que nós nos abaixamos, o dia que nos sentimos pequenos, o dia que reconhecemos que é só por Deus, Ele olha para o gigante e diz: tu vens a mim com paus, tu vens a mim com escudo, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, mas eu vou a ti em o nome do nosso Deus. E Deus lhe deu a vitória. E o dia que ele se sentiu o dia mais forte, dia da sua maior luta, ele estava lá em cima, lá na sacada do seu palácio, lá no alto. O dia em que Davi se sentiu o máximo, ele se sentiu empoderado, se sentiu bem, acomodado, cheio de grandes vitórias. O dia que a Bíblia fala que ele deveria ter saído para as batalhas, que ele deveria ter ido para as lutas, foi o dia que a Bíblia diz que ele estava lá na sacada e olhou para Betseba. Eu fico imaginando que no lugar mais alto, Davi era fraco. No lugar mais baixo, ele era forte. Quão perigoso é a nossa vida quando estamos bem. Eu vou à igreja, estou bem. Eu vou ao meu emprego, estou bem. Está bem? Qual foi a última vez que escorreu uma lágrima do seu rosto? Pelo império, pela graça, para a glória de Deus, pelo reino de Deus. Qual foi a última vez que você clamou de coração? Qual foi a última vez que você exaltou o Senhor? Quando Asa foi forte? Quando ele achou que ele era ninguém. Quando Asa ficou fraco? Quando ele achou que ele era alguém. Quando Davi estava fraco, ele venceu Golias. Quando Davi estava forte, ele perdeu por uma mulher, por uma tentação. Eu fico imaginando que José viu quando ele era baixo, pequeno, na prisão, Deus o exaltou para ser governador. Quando você vê Moisés, quando vira as costas para o Mar Vermelho, ele deixa para trás os seus inimigos, porque Deus era com ele. Quando você vê, por exemplo, na Bíblia, Daniel jogado dentro da cova dos leões, lá para baixo, quando os leões vêm para matá-lo, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, porque ninguém mata o servo do Senhor, tem que ter autorização de Deus. Satanás não pode tocar a nossa vida, tem que ter autorização de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro estava na prisão, um anjo foi enviado para tirá-lo da prisão, porque ninguém mata o servo de Deus sem autorização de Deus. A palavra de Deus diz que hoje é o dia de nós renovarmos nossa aliança, nossa confiança, renovarmos a nossa dependência, irmão. Renovar, entender que sem Deus nós não podemos. Entender que sem Deus não há como vencer milhões, mas também não há como vencer pequenas batalhas. E sabe o que me pasma, que me deixa pasmado? É que o rei Asa venceu dando dinheiro para a Síria. Ele venceu a guerra. Deus permitiu que ele vencesse, mas nunca mais teve paz no seu coração. A Bíblia diz que de tempo em tempo ele teve guerras, só para lembrar a ele que de todas as guerras, é Deus que nos dá o poder para vencer. Grande é Deus, pequena é Deus. Deus te deu uma grande vitória, aleluia, foi Deus. Deus te deu uma pequena vitória, aleluia, foi Deus também. Deus é o Deus das grandes, Ele é Deus das pequenas. E esse grande avivamento vem em nós quando eu me reclino, quando eu me abaixo, quando eu estou lá pegando as pedrinhas, quando eu desço no vale.
O gigante é grande, mas Deus é maior. Mas também quando eu estou nas minhas pequenas batalhas do dia a dia, que eu tenho a tendência de achar que a minha força está boa, que é suficiente, então Deus fala para mim, eu também sou Deus das pequenas lutas e pequenas vitórias. Gostaria de convidar você a ficar de pé e pensar comigo nessa noite, enquanto o pessoal do louvor chega aqui. Feche seus olhos, comece a pensar comigo. Se você está aqui em chamas, glória a Deus. Louvado seja Deus. Se você está aqui buscando a chama, louvado seja Deus. Talvez você pede o reino de Deus em sua vida. Essa noite é a hora de nós darmos touros, carneiros, 700 touros, 7.000 ovelhas, dedicar o nosso melhor ao Senhor. E se nessa noite você acha que você tem tido muito lazer sem Deus, e deve buscar o fervor, cante com a equipe de louvor, busque a Deus, vamos colocar nossas vidas nessa noite. Você que está em casa, faça o mesmo, erga suas mãos comigo, comece a chamar Deus em sua vida, seja nas pequenas ou grandes lutas. Sabe aquele dia que você está bem, diga glória a Deus, estou bem, estou firmado, estou alegre, estou buscando a Deus, amém, querido. Mas aqueles dias que a gente acha que a nossa força já está boa, a Asa nos mostra isso, nas pequenas ou nas grandes lutas, Ele é Deus. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, vamos louvar juntos.